Faço isso com toda educação e respeito. Isso porque vocês não sabem quem é que fica falando no meu ouvido. Às vezes as pessoas. Eu sou um filtro. Eu tenho que filtrar. E às vezes vocês veem eu dando risada jogando carta. Ouvem eu dando risada nos áudios. Porque às vezes eu tenho que filtrar muitas coisas. Teve jogo de carta que minha voz mudou. Subiu um cheiro no quarto de charuto, minha voz mudou. Eu tive que fechar o jogo na cara da pessoa. E eu falei pra pessoa: me desculpa, mas se eu continuar o seu atendimento, não vai ser eu que vou estar atendendo. Minha voz tá mudando, eu tô ficando ignorante, não sou eu. Mas isso também foi depois que a pessoa falou. Aí eu acho que foi foda. Eu tenho que. Eu vou pegar a pérola negra de Iemanjá. Porque não é possível. O Exu. Ai, que bosta. Eu não sei porque eu lembrei disso agora. A pessoa jogou numa feira, jogou comigo e constou que tinha alguém que tava colocando no rabo dela. E aí, chegou uma hora que ela ficou muito desacreditada, enfim, porque eu nem moro perto da pessoa e eu não faço trabalho espiritual assim, desse tipo de distância, não. E aí o jogo fechou minhas vistas e eu descrevi a pessoa na qual tava fudendo com ela, fez o trabalho no cemitério e a puta que pariu. E aí a pessoa falou assim: ai, eu tenho medo dessas coisas porque eu, né, tenho medo de Exu, não gosto dessas coisas porque é do mal, né? Minha querida, pra que ela vai falar isso? Falar que o Exu é do mal? O Exu só vira e falou assim: do mal? Do mal, essa amiga da onça dela, que é amiga desde a adolescência, tá querendo catar o macho dela, arriou o trabalho no cemitério e eu estou descrevendo. Essa é do mal. Eu sou do mal? Eu sou do mal? Eu tô falando que tem um trabalho errado nas costas dela e ela tá achando que eu sou do mal? Eu quero que essa mulher se for. E começou pá, 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 pá. E aí eu percebi que a minha voz modificou e subiu um cheiro de charuto com pinga no quarto. E naquele momento eu estava morando num terreiro. E a filha do pai de santo tinha um cheiro também. Chegou uma hora que eu falei assim: moça, me desculpa, mas eu vou ter que fechar sua mesa de jogo agora, porque se eu continuar esse jogo, não vai ser mais eu. Porque minha voz já mudou, eu tô sendo ignorante com você e eu não trato as pessoas desse jeito. Então existe uma peneira aqui, né? E... Só que eu jogo muito com a realidade, cara. Às vezes o que você precisa não é de alguém que fale: ah, não, continua, insiste em ficar com essa pessoa que te faz o mal do caralho. Insiste, o amor é lindo, o amor sempre vence, né? Eu adoraria passar essas mensagens, mas se eu passar essas mensagens, eu sonho com a pessoa. Eu já tentei fazer isso uma vez, gente, eu me fugi. Eu não consegui dormir, quando eu dormi eu sonhei com a pessoa, e aí quando eu tava fazendo a mesa de jogo pra jogar no dia seguinte, joguei pra ela às 5 horas da tarde de um dia. No dia seguinte, quando eu abri a mesa 1 hora da tarde pra jogar pra ela, pra jogar pra uma outra pessoa, nada a ver. Na hora que embaralhei o jogo, me mostrou tudo que eu não quis falar pra essa consulente. Eu fui obrigada a dar outra consulta pra ela. E não foi nenhuma outra consulta. Foi tipo assim: olha, eu não quis falar desse assunto, por mais que apareceu ali, eu não quis falar, porque eu não queria levar o jogo para o sensacionalismo. Mas aconteceu isso, e eu sonhei com uma pessoa e agora ela tá aparecendo aqui, é isso. E eu fui descrevendo o acidente. Então, o jogo inteiro falou de uma ascensão, dela vencendo, conseguindo tudo. Só que ela faria um curso de, acho que 4 dias de corpos, que é do Axis, em um outro estado. E ela queria economizar dinheiro indo de carro para Brasília. E aí, esse pai que tava aparecendo no sonho pra ela, apareceu no meu sonho, descrevendo como seria ser. E aí, toda hora falava: o barato vai sair caro, o barato vai sair caro. Então, mostrou que ela ia dormir no volante e ia morrer. E eu fui obrigada a falar. E aí, ela, que é do outro lado também, é espiritualista, ela começou a usar dos pêndulos, dos métodos dela, e o pêndulo de cristal estourou, aconteceu algumas coisas ali. E aí, o jogo falava muito: nem que você parcele 50, 60 vezes, mas não vá no mais barato. Às vezes o que você quer escutar não é aquilo que você precisa escutar. É melhor que eu fale pra você que essa relação não vai dar certo do que eu falar pra você insistir numa coisa que tá te machucando tanto, que tá doendo tanto, que tá te fazendo mal pra cacete.
Eu vou falar pra você continuar numa relação dessa se as cartas dizem que não é pra continuar? Eu passei por uma situação ano passado que nem compensa falar isso agora. Um dia talvez eu fale sobre isso, porque a pessoa... Inclusive eu falei isso pra pessoa, que um dia eu relataria esse assunto em um desses vídeos rápidos aí de redes sociais. Mas foi algo que eu vi que eu não tava dando conta. Levei ela pra alguns terreiros, fiz os jogos de cartas, fiz tudo. Mas eu também fui alertada de que eu iria me foder muito se eu continuasse vendo só a parte boa dessa situação. E eu quis ver a parte boa dessa situação e ignorei todos os avisos. Ignorei os búzios da minha mãe de santo, as cartas da minha mãe de santo, as entidades do terreiro da minha mãe de santo. Eu ignorei minhas próprias entidades, porque quando eu ia confirmar alguma coisa, era porque já tinha sido avisado e eu já tive várias vezes. Olha, você que tá querendo confirmar algo que você tá sendo avisado pelos seus guias. Você só tá buscando confirmação mesmo, porque você já sabe o que tem que fazer. E eu fui avisada, fui avisada, fui avisada, fui avisada, e eu só tava vendo a parte boa da pessoa. E eu não tava vendo a parte ruim. E na hora que eu descobri a parte ruim, e eu voltei no terreiro pra continuar ali trabalhando e cuidando dos meus assentamentos, eu tive vergonha de olhar na cara dos meus pais de santo. Eu tive vergonha de incorporar minhas entidades. Eu fui avisada. E não fui avisada por um só, não. Eu fui avisada por muitos outros terreiros, por muita gente, muita gente. E dá vergonha, sim, também de admitir isso. De escutar coisas humilhantes, inclusive, da minha própria entidade quando ela desceu no meu corpo. De que ela iria parar de me dar visão de cartas, de que ela ia parar de descer no meu corpo. E ela parou de descer por muitos meses. Tipo, uns 10 meses. Porque eu queria muito ver o lado bom de uma pessoa que não tinha lado bom. E às vezes a gente precisa de um amigo que fale isso. E às vezes você já falou com todos os seus amigos falaram uma coisa, mas quando você chega num jogo de cartas, você quer ouvir a verdade. E nem sempre a verdade vai ser algo que vai ser gostosa de se ouvir. Então, o baralho, ele não tem que ser uma ferramenta na qual eu vou manipular você ou deixar você dependente. Porque também tem isso, essa fé cega de querer jogar, acreditando que tem que ser um guru. Não, a Aline é o guru, ela que é a mestra. Tem gente que me chama de mestra, me dá uma pavoro, chamar de mãezinha. Porque com esse tipo de autoridade, você pode fazer a pessoa fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Teve também alguns lugares que eu acreditei tanto na entidade, que eu vi muitas coisas que depois eu falei, mano, não tá rolando. Mas eu gostava muito da entidade. Então, eu deixo até como um aviso pra vocês. No dia que eu propor te amarrar com o cara que te bate, que te humilha e te chifra, é porque eu te odeio muito. Eu sinceramente te odeio numa profundidade terrível. E parem de achar que o jogo vai falar aquilo que você quer. Ele vai falar aquilo que for necessário você ouvir. E cuidado com manipulações. Quem sabe ler as cartas sou eu, são os tarólogos, cartomantes. Acho que os búzios são até pior, porque o búzio, se você não adentrar num jogo de búzios de fato, você vai ficar falando, como vários sacerdotes falam, você precisa recolher pra santo, porque o santo tá te cobrando. Gente, eu, por 5 anos de Umbanda, escutei de vários terreiros que Orixá ia me matar, que os meus Exus iriam me matar, que o Oxum iria me matar. Eu fiz um laudo, sabe o que aconteceu? TDAH. As crises de ansiedade, o santo chamando, nada mais é do que sobrecarga sensorial, comorbidades.
saber que o meu comportamento dentro de lugares muito cheios, em um certo momento, me trava e eu preciso ir para trás. Quantas vezes eu não escutei que se eu saísse de um terreiro, se eu saísse de um espaço religioso, ou se eu saísse da mesa de jogo e não pagasse um trabalho espiritual, eu ia tomar um pau de Exu e Pombagira, eu iria morrer porque o orixá iria me matar. Cuidado. A gente pode ir até aqui. Daqui em diante, quem faz é você. E eu não tenho nada contra quem faz. Mas eu não faço. Se eu vejo que o consulente está gastando muito dinheiro com jogo de cartas que virou um vício, uma dependência, eu corto o consulente. Eu não respondo mais o consulente. Eu não agendo mais consulta para ele. E se possível, eu bloqueio. Ah, eu vou fazer X coisa, devo fazer? Você é adulto funcional, você pode fazer essas X coisas. Ah, mas eu vou no banheiro, eu vou... Sabe, vira uma coisa que se torna muito ruim. E às vezes até a carta... Sabe quando é aquela coisa de você tem um filme dura 60 minutos? Então, as cartas é como se fosse o trailer desse filme. Você, toda vez que dá 10 minutos, você vai ficar parando de viver pra perguntar o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Você vai seguir todo o roteiro do filme. E quando acontecer todos os fatos, você joga novamente. Não você voltar a cada 5 minutos, cada 2 dias. Entenda um rio que precisa fluir. Ele precisa andar. Essa fluidez na vida, os fatos, até para os fatos acontecerem, ele precisa de um tempo. Vai ter coisa que eu vou falar hoje, geralmente acontece isso. Falo hoje, no dia seguinte, na semana seguinte, daqui a um mês já acontece. Mas vai ter coisas que teve consulente que voltou pra mim pra passar o feedback depois de 10 meses, um ano. Agora pensa se esse consulente ficasse a cada um mês jogando cartas comigo. Se eu falei que o negócio vai acontecer daqui a um ano, por que o consulente vai jogar carta comigo a cada... A não ser que aconteça antes. Aí, pô, estourou não é? Estourou. Mas tem coisas que precisam de um tempo pra acontecer. Talvez isso que está acontecendo com você nesse momento é porque você não tá deixando o fluxo seguir. Parar de vez em quando e olhar as cartas como uma bússola é bem interessante. Conversar com uma entidade como uma bússola é bem interessante. O problema é quando você fica dependente de um local ou de uma pessoa para tomar decisões que, como uma adulta funcional, um adulto funcional, você deveria saber tomar sozinho. E eu vivo de carta. Então, para mim, seria muito fácil continuar pedindo para você, não, deixa o seu salário aí na minha mesa, não tem problema nenhum, não. Mas, porra, olha que sacanagem que seria. Olha que merda que seria pra vocês se fosse dessa forma, não é? Pensa bem direitinho. Aí você vê um monte de gente que nem tem chamado pra recolher no candomblé, pagando 10, 15, 30 mil reais pra recolher. E aí vai ver a vida da pessoa toda cagada. A pessoa não anda. E às vezes a pessoa só precisava disso. De alguém que falasse pra você. E isso é uma das coisas que eu mais valorizo na minha mãe de santo, você acredita? Quando finalmente eu deixei essa oportunidade de ser cuidada por uma mulher, antes de entrar pro terreiro, ela virou pra mim e falou: tem que ver se isso daí não é fobia social, Aline. Olha, Aline, tem coisas aqui que é você. Aí ela passou o contato da neuropsicóloga que emitiu o meu laudo. Sendo que 5 anos de macumba, todo mundo querendo raspar minha cabeça, todo mundo querendo que eu recolhesse, todo mundo querendo que eu entrasse pra terreiro. Sendo que tá dentro lá do meu laudo que eu não consigo ficar muito tempo em lugares lotados.
Que eu vou ter crise de ansiedade periódica se eu não parar de me sobrecarregar com 50 coisas, porque o TDAH faz muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes não acaba tudo. E que estar no meio de pessoas poderia me dar sobrecarga sensorial, que é o burnout que eu sempre achei que tinha. E todos esses outros sacerdotes falando que eu precisava raspar porixá, para recolher porixá, porque eu precisava estar dentro de um terreiro. E não. É algo que é referente à neurodivergência. O que sempre falaram que o orixá estava me deixando doida era a crise de ansiedade, sobrecarga sensorial. O que não fazia eu andar profissionalmente também, porque eu acho incrível esse negócio de romantizar o TDAH. 50 diplomas na parede e a minha vida não estava andando. E aí quando você vai ver, é uma coisinha assim, uma porrinha assim dentro do TDAH. Eu tô recebendo muitas mensagens perguntando pra mim. Perguntando não, né? Comentando que eu tô mais bonita, mais alegre, mais feliz, mais solta. Que agora parece que eu encontrei o que eu tenho que fazer, né? Que eu tô mais leve. E eu percebo isso muito primeiro. Porque a mãe de santo que cuida do meu ori, ela não romantizou algo que era pra eu fazer. E eu tô vendo muita gente perdendo dinheiro louco na mão de algumas pessoas, primeiro, porque cai nessa submissão excessiva por uma cartomante, um tarólogo, um pai de santo, um pastor. E tô vendo o inverso, que é a pessoa achando que porque paga, eu sou obrigada a falar aquilo que ela quer. Não vejam isso como uma bronca. De jeito nenhum. Só tomem cuidado nos lugares que vocês pisam e com quem vocês jogam. Cuidado nos terreiros que vocês frequentam. Tô vendo a entidade bêbada falando merda porque ela bebeu tanto que não lembra do que foi falado na outra gira. E não é a entidade, é o médium. Tô vendo o cartomante na internet, no Facebook, apareceu uma essa semana, que colocou lá que jogava de graça e depois de passados os dias, essa pessoa mesma mandava fotos de caixão com bichos cortados em cima e falava: se você não pagar a consulta lá de trás, eu te mato na macumba. E cobrando nessa consulta que ela deu supostamente de graça, 600, 700 reais. Tô vendo pessoas que estão oferecendo trabalho espiritual de forma completamente desregrada, sem pensar se o ori da pessoa vai aceitar esse trabalho. Porque tem trabalho espiritual, gente. A maioria dos trabalhos que eu faço individuais, eu tenho que jogar pra saber se o ori da pessoa aceita. E eu só faço trabalho de prosperidade. Tem trabalhos que não é aceito. Porque a pessoa ela não faz a parte dela e quer que eu faça a mágica. O ori não aceita e aí automaticamente... Então entenda que eu ganho dinheiro com as cartas. Mas as cartas deveriam ser uma ferramenta de orientação, de direcionamento, sem mexer no livre-arbítrio da pessoa que tá pagando pelo jogo. Lógico que é uma delícia você jogar uns búzios ou umas cartas que começam a falar coisas incríveis sobre a sua vida. Mas se permita escutar pessoas que... Isso se você for jogar com várias pessoas, né? Se permita escutar pessoas que não pensam igual a você. Você tem que sair de uma mesa de jogo leve. Você tem que sair de uma consulta de búzios, de um trabalho, de qualquer coisa, de um terreiro. Você tem que sair de lá se sentindo leve. A partir do momento que você sai de um lugar, de uma mesa de jogo, de uma consulta, com esse peso de que você tem que fazer 50 trabalhos diferentes, ou até mesmo achando que é só pagar 5 mil num trabalho espiritual de amarração, que o trabalho vai ter que acontecer pra ontem. Também tem isso, né? Porque a pessoa acha que porque fez um trabalho espiritual, o trabalho tem que funcionar 5 segundos depois que a pessoa mandar a foto. Tem trabalhos espirituais que eu fiz o ano passado que estão acontecendo agora. Então, primeiro é você se autoavaliar e ver se você tem maturidade para ir para uma mesa de jogo.
Segundo, começou a falar que vai mexer no seu livre-arbítrio, começou a enfiar trabalho espiritual em você, a não ser que você vá para uma mesa de jogo propriamente para saber de fazer trabalhos espirituais. Então começou a te enfiar o bagulho goela abaixo, foge. Foge com muita força desse lugar e dessa pessoa que tá te atendendo aí nesse momento. E outra, vai para uma mesa de jogo ciente de que você vai escutar o que as cartas querem dizer para você e que é apenas uma ferramenta. Eu sou a mais tapada desse rolê todo porque eu giro a entidade, eu giro a orixá, eu jogo carta, eu jogo búzios e eu não escuto eles. Então, se você for olhar assim, não, mas você... Eu tô escutando eles de uns 2 anos pra cá. Antes disso, não. Quando eu falo alguma coisa na carta pra você, eu tô falando algo que realmente é a carta que tá falando, é os guias que estão passando. Não é minha opinião pessoal. Se o jogo finaliza, eu vou pro próximo consulente ou eu vou limpar a casa, vou fazer um bolo. Então, você não vai ouvir na minha boca, e se você ouvir, você foge, de que você precisa fazer um trabalho espiritual, porque senão alguém vai te matar. De que o orixá vai te pegar. Quando eu ver casos muito fortes assim, ou eu vou recomendar os terreiros que eu já fui, que eu sei que são sérios, ou eu vou te recomendar uma federação espírita pra você tomar uns passes aí. Eu vou pedir pra você correr pra algum lugar pra você resolver seus BO. Mas eu não vou falar pra você e nem vou aceitar fazer trabalho pra matar criança ou receber dinheiro e falar o que você quer falar só porque eu fui paga pra isso. Pra quem não sabe, eu era corretora de imóveis. Sabe por que eu parei com a corretagem? Porque eu não baixava a cabeça pra ninguém. Se eu não concordava com algo, eu chegava, falava. Se não resolvia, eu saía e pronto. Tenho contas pra pagar? Tenho. Preciso de consulentes pra poder pagar minhas contas? Preciso. Mas a minha dignidade tá acima de tudo isso. Eu tava falando com uma consulente que eu atendi hoje sobre valores que são inegociáveis. E tem coisas que eu não faço nem fudendo, não importa a área de atuação profissional que eu tenho na minha vida, não importa se é na parte de relacionamentos afetivos, se é amizade, tem coisas que eu não abro mão. Que eu dou e exijo que me deem. E que se não me respeitam, eu simplesmente pego meu paninho de bunda e sumo. E quando eu falo sumir, eu falo literalmente sumir. A pessoa nunca mais acha o meu rastro. Inclusive, essa é uma bênção que os orixás me deram. Quando eu falo chega, ninguém me encontra. Pode ser RH de empresa, pode ser a puta que pariu. Então, tem coisas que são inegociáveis. Inclusive, jogo de cartas. Tem coisas que eu vou ler pra você aqui. Mas se você perguntar se alguém vai morrer ou pedir um trabalho como esse, você pode ter certeza absoluta que eu não vou fazer. E se eu ver consulente viciado em jogo de cartas, eu fecho minha mesa por um tempo para esse consulente ou fecho de forma definitiva para esse consulente. Aqui não é jogo do tigrinho. Eu preciso me sustentar, preciso pagar meus boletos, mas eu não vou negociar certos valores. Vejam as cartomantes e líderes religiosos como ferramentas e não como um pai que tem que mandar em você. É isso.